Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. Desculpem pelo último vídeo muito longo passado, mas foi falha minha, né? Eu podia ter quebrado o vídeo entre variáveis realmente inteiras para cálculo, né? E um outro vídeo somente para o char, que acho que a parte do char ficou muito extensa e tomou muita parte do vídeo, né? Mas é isso. O vídeo de hoje vai ser mais rápido. Nós vamos ver valores booleanos e variáveis de ponto flutuante. Então, a gente tem aqui já o nosso programa aqui. Então, a gente vai declarar uma variável booleana que simplesmente armazena se um determinado valor ele é verdadeiro ou falso. Então, para a gente declarar essa variável, a gente usa a palavra-chave bool e logo em seguida a gente dá um nome para a nossa variável. A gente pode, por exemplo, chamar de válido e atribuir, por exemplo, false. False é outra palavra-chave que a gente tem na linguagem C++, significa falso. Então a gente vai ver no futuro que se a gente usar essa palavra em estruturas condicionais, ela vai fazer a gente não entrar naquele bloco de código, mas isso a gente vai ver mais para frente. Se a gente quisesse atribuir válido, existe a palavra-chave true. Então é basicamente isso. Então vamos supor que a gente tem essa variável como sendo falsa. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, o nosso programa que faz alguma determinada verificação. E aí, se essa verificação der certo, a gente pode dizer que o valor é válido. Então, a gente pode chegar aqui embaixo e atribuir true para válido. Então, a partir desse momento, a gente sabe que válido é verdadeiro. E aí, em algum momento abaixo do código, a gente poderia, por exemplo, verificar, né? Tipo, se válido for verdadeiro, aí a gente faria alguma operação, né? Novamente, isso aqui não existe a palavra-chave C, né? A gente vai ver que esse tipo de estrutura é feita com outra palavra-chave, mas só para vocês entenderem mais ou menos o uso de uma variável booleana. A variável booleana é simplesmente para isso, é você identificar se um valor é válido, se determinada verificação que você fez, se ela deu certo ou não, então você pode retornar um valor booleano para indicar isso. Quando a gente estiver vendo funções também, a gente vai ver que muitas funções a gente pode retornar um booleano para indicar se a execução foi válida ou não. Porque, por exemplo, se a gente passar um valor inválido para a função, então ela não poderia fazer nenhuma operação, né? Então ela retornaria o valor falso, já que ela não conseguiu produzir nenhum resultado com aquilo. Se a gente quiser testar, ó, vamos jogar para o cout o válido. Então a gente vem no nosso terminal, lembrando sempre de usar a flag "-wall", e vamos compilar o nosso programa. Ele compilou sem problema, e agora vamos rodar esse programa. 0. Ué, como assim 0? Você pode pensar, né? O que acontece aqui é que, nesse momento aqui, esse valor booleano ele é convertido para um valor inteiro que significa a mesma coisa. Então, a gente vai ver mais para frente que em toda estrutura condicional, se a gente passar 0, 0 é o único valor considerado falso. Então, se a gente usar 0 ou false, numa estrutura condicional, que a gente vai ver mais para frente, os dois vão implicar em não rodar aquele bloco de código associado. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, se a gente colocar, por exemplo, true, recompilamos o nosso programa, rodamos, e ele apresenta 1. E agora a gente pode ver como declarar valores reais. Vocês devem lembrar na aula passada que a gente declarou um int, por exemplo, raio, e teve um valor 5. Se a gente colocasse 5.5, a gente vai ver que isso aqui não funcionaria. Eu vou mostrar em vídeos futuros, mas quando a gente faz esse tipo de coisa, ele simplesmente ignora essa parte. Então a nossa variável só teria o valor 5. Então como que a gente faz se a gente quiser um número quebrado, por exemplo, 5,5? Aí existem 3 tipos de variáveis que a gente pode usar. A primeira delas é o float. Então se a gente declarar float raio 5,5, e a gente pode mandar imprimir aqui, recompilamos nosso programa e rodamos.
5,5. Então, a variável float é uma variável que ela consegue armazenar esses números com ponto, né? A gente vai ver mais para frente que essas variáveis em ponto flutuante, elas não são muito precisas. Então, conforme a gente começa a fazer mais cálculos e multiplicações e divisões, existe um certo erro associado com essa representação, porque a representação binária ela não consegue representar com perfeição todos os números reais. Então, a gente vai ver que alguns números vão resultar em uma dízima ou ficarem com alguma aproximação, né? Ou para mais ou para menos. E isso pode influenciar nossos cálculos. Além do float, outro tipo de variável que existe é o double. Então, os dois servem para armazenar números em ponto flutuante. E além do double, existe o long double. Então, a gente tem essa progressão, né? Que nem as variáveis inteiras. Então, como a gente viu nos inteiros, conforme a gente progredia no tipo de variável, ela ia aumentando o espaço gasto e o número que elas conseguiam armazenar, né? No caso aqui é a mesma história. Então, o float é a menor delas. O double ele tem o dobro do tamanho de um float. E o long double tem o dobro do tamanho de um double. Então, se a gente voltar naquele programa que eu mostrei para vocês no outro vídeo, a gente vê que o float ocupa 4 bytes, o double ocupa 8 e o long double ocupa 16. Então é basicamente isso, pessoal. Não é mistério. Então, a gente tem esses três tipos de variáveis que podem representar números fracionados, ou seja, números com vírgula. E aí o que acontece aqui? A recomendação que eu tenho para vocês é que entre o float e o double ele tem uma precisão maior, né? E o custo computacional do double em relação ao float normalmente é desprezível. Em alguns ambientes o double é até mais rápido do que o float. Então, se vocês forem usar em programas e tudo que não exijam necessariamente o float, eu indico vocês usarem sempre double, porque vai ser suficiente para vocês. Você consegue representar números até maiores e com mais casas decimais com o double, e não tem um impacto tão grande assim no processamento do seu programa. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. A outra dica que eu deixo é, não use long double, a menos que você precise muito dessa precisão absurda que o long double dá, porque, por enquanto, o custo computacional disso é muito alto. Como a gente viu aqui, são 16 bytes para representar um único número. Então, isso aqui é um custo muito alto para a gente ter no nosso programa, né? Que nem eu falei na outra vez, né? Então, float, se você está num sistema embarcado, você não precisa ter tanta precisão assim. A precisão pode ser um pouco menor, então você pode usar um double. Porque aí você economiza os 4 bytes esses que você estaria ocupando se você estivesse usando um double, por exemplo. Né? Porque o double ele tem 8 bytes e o float tem 4. Então é isso, pessoal. São conceitos simples, né? Então, um bool é uma variável que armazena verdadeiro ou falso, simplesmente. E as outras 3 tipos que eu mostrei são para armazenar números com casas decimais. Então, float, double e long double vão servir para esse tipo de tarefa. Eu tinha dito para vocês que o próximo vídeo seria sobre representação binária, mas eu mudei de ideia. Porque a gente já está há muito tempo, né, só em conceitos teóricos, ainda não vimos muita base para começar efetivamente a montar um programa, né? Então eu vou mostrar para vocês já no próximo vídeo como fazer a entrada do teclado, que é extremamente simples, mas eu quero poder já começar com vocês esse tipo de coisa, né? E vou deixar a representação binária mais para frente. Então, quando a gente começar a ter chegar perto de certas dúvidas, aí eu já vou começar a mostrar para vocês a representação binária. Mas por enquanto eu vou parar um pouco essa parte teórica e vou começar a mostrar para vocês coisas mais práticas, né? Então no próximo vídeo a gente já vê a entrada do teclado já. E claro que posteriormente eu vou explicar direitinho como funciona a entrada de teclado. Eu tentei não me aprofundar muito para não ficar tão longo quanto no vídeo passado, mas se vocês acharam que ficou alguma coisa muito vaga ou que não expliquei muito bem, vocês também deixem nos comentários que eu respondo sem problemas.
Posso até fazer um vídeo melhor, explicando mais detalhadamente cada uma das coisas, se vocês tiverem dúvidas. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um curtir. E se você não conhecia o canal, aproveite para se inscrever. E até a próxima.